Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Professor Aldo aqui trazendo mais uma aula de educação física. Nós estamos falando sobre jogos e brincadeiras populares, né? E na aula de hoje eu vou trazer para vocês um brinquedo muito antigo, né? Mas que faz parte aí das brincadeiras populares brasileiras também. Já estavam presentes aí na vida dos nossos bisavós, avós, nossos pais, né? E está presente na vida dos brasileiros até os dias de hoje. Porém, essa brincadeira não surgiu aqui, né? Eu disse para vocês que jogos e brincadeiras populares, nós não sabemos ao certo como cada uma delas surgiram, né? Mas nós sabemos que várias dessas brincadeiras foram criadas pelos brancos, né, pelos africanos e pelos indígenas, e por meio deles chegaram até nós, né? E eu vou falar sobre uma brincadeira que chegou até nós por meio do povo europeu, né? Mais precisamente por meio dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil para colonizar a nossa terra. Essa brincadeira, né, ou esse brinquedo, melhor dizendo, foi criado pelo povo babilônico há mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? E também foi utilizado pelos gregos, né, e romanos, né, na época do Império Romano, assim como outras brincadeiras, por exemplo, a amarelinha, né, já era praticada naquela época. Aqui no Brasil, esse brinquedo é conhecido como peão ou pinhão, ou carrapeta, né, dependendo da região onde se é brincado. Esse brinquedo ele é de madeira, né, e utiliza um barbante para fazer a brincadeira, né? Enrola o barbante no peão, né, faz um movimento de chicote, né, ele vai cair no chão e vai começar a rodar, porque na ponta dele tem um ferrinho, né, como uma pontinha de um prego. Isso vai fazer com que ele rode, né, esse movimento. Só que o nosso peão, né, que nós iremos fazer e brincar com ele hoje, ele é feito com materiais recicláveis ou materiais alternativos que nós podemos achar na nossa casa, né? Aqui hoje eu tenho tampas de garrafa, né, um pedacinho de papelão que eu cortei em um formato de círculo e um ferrinho, né, que eu peguei da minha esposa, ela utiliza para fazer a unha. Espero que ela não sinta falta disso. Depois eu devolvo. Na atividade que vocês receberam aí, ou irão receber, a sugestão que eu dou é utilizar palito de pirulito, né, daqueles mais fininhos, ou palito de churrasco também, tá bom? A ponta dele não pode ser pontiaguda, como esse lado aqui, por exemplo. Ele não pode ser assim. Nós iremos utilizar uma ponta que não seja pontiaguda, tá? Isso vai facilitar com que ele faça o movimento de rodar, porque não vai ter tanta força, né? Assim como, por exemplo, quando se utiliza a fieira, né? O barbante do peão, em que nós jogamos, né? E por conta da volta que essa fieira faz no peão, né, ele roda com mais força, né, porque ele tem mais velocidade. Como a gente vai fazer com a mão, né, então é necessário que ele não tenha ponta e que seja assim, não seja pontiagudo, tá? Então vamos lá. Peça ajuda, né, de um adulto, um responsável, para ajudar você. Você pode pegar o papelão e cortar ele no formato circular, né? E onde o adulto vai poder te ajudar, né, é no momento de furar as tampinhas. Eu tenho duas tampas aqui que estão furadas exatamente no meio, né? Como que eu fiz esse furo? Eu dei até a dica para vocês aí, né? Em uma delas eu até errei, furei um pouquinho para o lado e depois tive que fazer o outro furo, tá? Utilize prego e martelo, tá? Porque o prego, ele vai ser, por ele ser mais fino, na hora que você for passar o palito pelo meio das tampas, né, o buraco não vai ficar tão largo, tá bom?
Então utilize um prego e com a própria madeira e com muito cuidado para ela não quebrar, você vai aumentando a espessura desse buraco, tá? Furou as duas tampas, uma dica que eu dou para você fazer o furo exatamente no meio, utilize um lápis, utilize uma régua também, tá? Você vai tirar a medida da tampa, o diâmetro, né, a circunferência, melhor dizendo, da tampa aqui, tem mais ou menos 2,8 centímetros, se eu não me engano, né? Então aqui você pode fazer o furo com 1,4 centímetros, tá bom? Você vai fazer um risco com lápis na horizontal e outro na vertical, tá? E quando essas linhas se cruzarem, ali será exatamente o meio, se você tiver medido corretamente, tá? Após fazer os furos, tá bom? Tanto na tampa quanto no papelão, tá? Você irá passar o material que você tiver aí, no meu caso esse ferrinho, né? No caso de vocês pode ser o palito de churrasco ou o palito de pirulito. Após vocês fazerem os furos, vocês irão passar esse outro objeto no meio deles, tá bom? E estará pronto o seu peão, tá? Olha aí como ficou. Se ficar um pouquinho folgado, né, você pode passar uma cola entre eles, tá? Entre as tampas e o papelão, para ele ficar mais fixo, né? Melhor preso de uma melhor forma no palito, tá bom? E pode colocar um pinguinho de cola também entre a tampa e o palito aí, tá bom? Após feito isso, né, certifique-se de que você vai certificar que está exatamente no meio, né, no centro, não está torto, né, nem muito para a direita nem muito para a esquerda, né, porque senão vai pesar o peão para um lado e ele não vai ter um giro legal, tá? Depois disso é só brincar. Tá? Vamos ver se deu certo? Vamos testar? Ó, com a ponta dos dedos, né, você coloca aí na superfície. Tá? Se for uma superfície muito lisa, talvez ele escorregue, dependendo do material que você utilizar. E roda. Tá? Uns vão rodar mais, outros vão rodar menos. Vamos ver aqui. Ó. Você pode rodar com a ponta dos dedos ou pode tentar rodar assim, ó, com as duas mãos, né? Com a ponta dos dois dedos, você coloca a mão em uma posição e a outra na outra posição, né? Deixa o palito no meio e faz um movimento, cada um para o lado. Ó, rodou um pouquinho mais. Gostaram? Legal? Vocês podem criar brincadeiras, né? De repente, cada um na sua casa pode ter um peão, né? Vocês podem criar brincadeiras, tipo, qual que roda mais tempo, ou vocês podem fazer uma brincadeira que o pessoal faz quando está com um peão, o peão tradicional, né? Faz um círculo, todo mundo joga o seu peão. O objetivo é permanecer com o peão rodando dentro do círculo, né? O último que permanecer rodando lá ganha a brincadeira, né? Ou de repente o próprio peão vai batendo nos outros, né? No momento que estiver rodando e vai tirando do círculo. Isso é um tipo de brincadeira. Tá bom, gente? E aí, gostaram do peão? Aí, ó, ó como roda legal. Saiu da câmera aqui. É isso. Abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer dúvida é só mandar. Depois da atividade tem algumas perguntas lá para você responder a respeito do seu brinquedo. Tá bom? Abraço, até mais.